This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto super importante que vocês já estão lendo aí na legenda, né? Na descrição, no título. O título, que é sobre a unilateralidade, é um nome meio difícil, mas unilateralidade nas relações, ou seja, você está vivendo uma relação sozinha. Mas pra quem não conhece a gente, eu sou Elisa. Eu sou a Bia. E a gente vai estar aqui maquiando e fofocando. Que maquiagem já é uma coisa meio banal pra nossa sociedade, mas muito cobrado para a gente. E a gente Pra gente estar linda, isso, bela, maravilhosa. E a gente também gosta disso. Sim. Mas também a fofoca, que é algo super histórico. Então, a gente não fofoca só pra saber informações dos outros, igual as pessoas acham. Mas também pra gente conseguir ter trocas com outras mulheres. E qual a importância da gente estar aqui nesse espaço tendo trocas enriquecedoras de nossas experiências, de várias coisas que a gente nem tem coragem ou liberdade pra falar. Então a gente te convida pra vir aqui com a gente fofocar sobre relações unilaterais. E a Elisa que trouxe essa ideia de... Sim, gente, eu vi no TikTok. E eu falei, eu acho que vai ser legal trazer esse tema pro nosso podcast, porque é algo que eu sinto que muitas pessoas vivem e acaba que não é algo dito também, porque é um pouco triste, né? Triste, vergonhoso. Acho que até nós mesmas, no local de mulher, sente como se não tivesse conseguido realizar algo, sabe? Uma coisa meio não cumprida, algo que deixou a desejar. Como se tivesse fracassado, Exato. né? Uhum. E o quanto que a gente, às vezes, sustenta relações que são unilaterais, ou seja, só a gente tá nutrindo, entregando, se doando, e não recebe nada em troca pra manter esse status. Uhum, exatamente. E eu sinto que essa parte de relações unilateral é muito comum, só que um pouco difícil de identificar. E eu acho que entra dentro de algumas micro... Quer fazer a publi? Que publi, né? Não é, Que não publi não... Não existe. Eu estou aqui pegando um negócio da Elisa pra ver se eu gosto. Então, É um olhinho, gente, que é de blindagem. Vamos ver. É tipo um primer. Mas, e eu acho que dentro dessa parte de relações, quando você vive uma relação sozinha, tem muito uma questão de algumas outras microviolências dentro, que você pode até verbalizar. Então, nossa, eu tô me sentindo sozinha, eu sinto que algumas coisas podem melhorar. E fala, não, tá tudo normal. Não tem nada acontecendo. Não, isso é coisa da sua cabeça. Sim. Então, eu acho que dentro de relações que se tornam, porque eu acredito que nenhuma relação já é, né, unilateral. Eu acho que às vezes pode sim, sabia? Você não acha? Mas você acha que a maioria? Não, acho que a maioria não, mas eu acho que uma relação... Pode ser que desde o início uma pessoa invista numa relação, mesmo a outra não estando investida. Tá, verdade. Inclusive, lembrei. Porque, assim, às vezes a gente começa a se relacionar com essas pessoas, eu acho que principalmente pra gente como mulher, relações amorosas, a gente começa a investir em certas relações muito pelo papel, aquele negócio que eu falo, né, da cadeira, assim, tem uma cadeira lá que é a cadeira da pessoa, do trono da pessoa que vai ser o amor da minha vida. E aí eu quero muito que aquilo seja preenchido. Então eu me relaciono com pessoas que estão disponíveis, que demonstram desde o início que são disponíveis, mas estão conosco para se beneficiar de alguma forma. E aí muitas vezes o benefício da mulher, a gente sabe que os homens buscam em mulheres, é um lugar muito de objetificar a mulher mesmo. Ou de se beneficiar com o que a mulher pode entregar de suporte emocional, de ser um espaço ali seguro para ele falar sobre emoções, experiências que talvez em outros espaços só comuns ele não faça. E ali até então é confortável, mas ele não está investido, ele só está utilizando. Achei interessante, achei profundo. Mas você acha que também tem um lugar de, tipo, um espaço, até uma objetificação objeto corpo, então... Sim, sexual também, né, da mulher. Então, essa questão de utilizar-se de mulheres apenas pro seu prazer, auto prazer. E aí a gente vê muitas mulheres falando, pô, eu acabei de ter o primeiro date com um cara, no momento que ele gozou, acabou. Foi aquilo, e ele vai embora, ele sai. Então, ele não se disponibiliza, ele tá ali só pra receber. Então, eu acho que isso também, de alguma forma, já é unilateral, né? Já é, desde o início, algo proposital. Ele, em nenhum momento, está disposto a suprir certas necessidades. Está 100% lá também, né? Eu sinto que
Quando fala de relação unilateral, o sentimento que me vem é uma tristeza. Porque eu imagino numa relação que não tenha partido de uma unilateralidade, mas se tornou. E eu até queria te perguntar, Bia, se você consegue identificar formas de você identificar que está numa relação assim. Maneiras de identificar? Eu gosto muito de pensar aquelas coisas que a gente sempre fala aqui. O que pra mim é negociável e inegociável? E quais são as necessidades que eu quero suprir com as minhas relações? É importante a gente entender. A gente não está utilizando de pessoas quando a gente entende isso, identifica isso. Então, eu identificar que em relações eu quero receber carinho, eu quero receber afeto, eu quero ter escuta, não quer dizer que eu estou usando a outra pessoa. Pelo contrário, a gente está conseguindo, assim, acho que ser muito mais honesto com o outro e muito mais honesto com a gente. É aquilo que a gente sempre fala, quando tem honestidade com a gente, quando tem uma clareza com a nossa vulnerabilidade, consequentemente a gente consegue fazer isso com o outro. Então, por exemplo, numa relação, de modo geral, nas minhas relações, eu acho que isso é importante de pensar. Eu quero suprir certas necessidades minhas, porque relações a gente, né, a gente é um ser relacional, então a gente precisa. Pra mim é tipo uma barrinha no The Sims. A gente tem uma coisinha que a gente tem que cumprir para o nosso bem-estar. Então a gente vai colocando ali. Poxa, eu sei que uma pessoa que tá, por exemplo, a Elisa, minha amiga, ela não precisa suprir todos esses pontos que pra mim são importantes. A Elisa pode suprir em algum momento uma, às vezes ela pode suprir 2, 3, mas não necessariamente ela tem que estar disponível em tudo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho outros vínculos. E eu acho que isso também é importante pra gente falar sobre relações saudáveis. A gente esperar que uma pessoa só cumpra tudo é inviável. E eu acho que se torna uma relação não tóxica, eu não gosto muito desse termo, mas assim, se torna uma relação disfuncional, exato. Sim, ainda mais não só isso, né, mas como a gente lida com isso, as nossas ações sobre essa nossa percepção. Enfim, então, até tentando responder a Elisa ainda, né? Tentando responder a Elisa. Eu entendo essas necessidades e eu começo a perceber. O que eu espero agora, por exemplo, da Elisa como minha amiga? Eu quero que ela supra pelo menos 2 coisas minhas, que são, assim, isso aqui eu não abro mão. Não abro mão que a Elisa seja honesta comigo e a gente tenha confiança uma na outra. Não dá pra negociar. Pô, Elisa não tá entregando isso pra mim? E o que eu tô entregando de volta pra Elisa? Pô, eu tô entregando esses 2, eu tô entregando afeto, eu tô entregando escuta, eu tô entregando tempo, eu tô entregando, às vezes, até presente, aí eu faço as coisas pra Elisa, eu acolho a Elisa, eu resolvo o problema da Elisa, eu faço tudo pela Elisa. E a Elisa não me devolve nem esses 2 pontos que pra mim são inegociáveis. Aí eu acho que é uma boa forma da gente identificar. Então eu acho que o primeiro ponto seria nomear. Nomeação dessas trocas. Então, como se fosse uma setinha mesmo. Eu passo pra Elisa quantas setinhas, a Elisa me passa quantas setinhas. E não, o que eu tô dando pra Elisa, ela tem que me devolver. É uma coisa, né? Tipo, eu faço isso pra receber algo em troca. Exato, não. É sobre ser mútuo. Acho que é sobre esse lugar de troca mesmo. Eu sinto isso também. Eu sinto que algumas formas também da gente conseguir identificar é muito pela falta. Então, se eu sinto falta de... Igual você disse, se eu sinto falta de ter um tempo com a pessoa, se eu sinto que eu entrego mais com coisas que são importantes pra mim e a pessoa não faz nem questão de tentar me ouvir, tentar mudar, tentar preencher esse espaço... E uma coisa que me chamou muita atenção também que você tá falando, Bia, eu acho que não só a falta ou a ausência de relação num relacionamento amoroso, né? Mas acontece muito isso em amizades. Muito, muito. Até porque eu acho que a gente já fala aqui bastante no podcast, né? Sobre o quanto que é importante a gente ter relações Ai, gente, peraí. Que eu... Pausa preto e branco aqui, porque eu esqueci uma das minhas coisinhas, eu vou colocar na mão mesmo. Mas enfim, o que eu tô passando na minha cara. E esse iluminador da Bruna tá lá. Esse é o Mellow? Não sei qual. Deixa eu ver a textura tudo preto e branco aqui pra gente. Ai, Bianca, eu acho que Pode experimenta. Ai, eu queria muito... Porque, isso porque eu falei pra Elisa, você não quer coisa, as novidades? Ai, mas eu... A Elisa falou, não, Bia, só me traz um rímel e um pó. Que tava acabando, eu pensei nas coisas básicas. Aí. Ai, gente, esse Mellow. Cara, eu vou testar. Aí eu comprei também, antes de voltar. Muito bom, gostei muito também. bom. Eu gostei também. Enfim, gente, estamos aqui trocando. Mas olha aí, por exemplo, esse negócio da Elisa. Elisa só me pediu o básico.
das maquiagens. Vamos usar isso como Eu uma não metáfora. lembrei. Vamos usar isso como uma metáfora, né? Eles só me pediu o básico das maquiagens. E eu estava disponível ali pra quê? Pra dar mais. E eu acho que isso também é muito importante do que a gente está falando sobre amizade, relações amorosas, o que for. Comunicação. Se a gente também não comunica o que a gente necessita, eu acho que a gente fica nessa unilateralidade também. Porque a gente fica só no lugar da expectativa. Eu espero que a pessoa me entregue isso, eu espero que a pessoa faça aquilo, faça lá, né? Só que a outra pessoa não tem como adivinhar. E aí eu falo, pô, putz, só eu tô nutrindo, só eu tô fazendo pra essa relação. Mas você tá dando espaço pra outra pessoa fazer também? Eu acho que tem isso também, né? Porque, claro que não são todos os casos, mas muitos casos, a pessoa ela tá vivendo uma relação sozinha porque ela não dá espaço pra ter uma divisão. Sim. E é até o que a gente vai abordar no próximo episódio. Sim. Então já deixa aí como na sua listinha. Mas voltando, eu acho que tem muitas coisas que a gente consegue perceber se tá realmente numa relação assim. Se não é uma falta momentânea, porque eu acho que tem isso também, que às vezes a pessoa ela não consegue te entregar tudo, porque ela tá passando por X coisas na vida. E isso não é uma regra, isso pode ser uma exceção. Sim. E aí cabe a gente também ser compreensível, se valer a pena pra nós, às vezes não é válido. Sim. Mas também entender, tipo, nossa, a pessoa... Eu me desdobro pra ir pra casa da pessoa e ela não consegue me mandar um presente ou me mandar uma mensagem de bom dia. Então... Ou até, assim, no mínimo, né? Às vezes, responder algo que pra mim é importante. Sim, exato. Mas isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas e eu vejo muito isso acontecendo, principalmente quando estão no começo de alguma relação. Que é justamente, tá, mas é porque a pessoa não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, tá, mas você conversou com ele? Sim. Ou com ela? E aí fala, ah, não conversei. Eu falei, você não acha que é importante? Eu falei, talvez. Acho que essa parte toda de relação unilateral que a gente tá falando, eu fico pensando em 3 pontos. 1, comunicação. Comunicação consigo para conseguir nomear tudo que a gente está falando de necessidades, que é importante, valores, né? 2, interesse. Interesse em estar numa relação. Porque assim, você pode nomear, mas pode ser que não seja interessante. Não faça sentido para ti ali naquele momento. E o que adianta estar numa relação sem sentido, sem significado? É importante, então, acho que ter um interesse, um movimento para isso. E 3, uma escolha. Uma escolha de agir, uma ação sobre aquilo. Não adianta eu também ter, nomeando tudo, eu tenho interesse em ficar aqui, e não escolher estar ali em movimento. Não escolher estar naquela... amar aquela pessoa, que a gente fala muito sobre isso, né? O amor também é uma ação, uma escolha. E eu acho que tudo isso envolve. Ao mesmo tempo, terminar essa relação unilateral, eu acho que é bem complicada, né, Elisa? Eu acho, porque não envolve só você querer. Acho que é até o contrário, porque às vezes é mais fácil terminar relações quando você não quer mais. Mas quando se parte de uma unilateralidade, é que você não consegue mais. Né? Eu quero muito estar lá, eu quero muito estar com você, mas eu não consigo mais estar aqui, porque me faz mal. Então, eu acho que até a gente consegue ver muito isso em casos, tanto na clínica quanto na vida mesmo das pessoas, porque você terminar uma relação que não é uma relação que pode ser ruim, uma relação que não faz mais sentido, uma relação que tá tóxica, mas é uma relação que você não consegue. Sim. Então, tipo assim, eu não consigo mais não receber isso de você. E às vezes a pessoa pode até entender, tipo, eu entendo que você não consegue entregar mais, mas eu preciso de mais. Então, eu acho que é uma conversa que deve ser muito difícil. É muito difícil. E sabe o que eu acho que também é difícil? Porque a gente não precisa chegar nesse limite. Então, mas eu não sei. Eu acho que realmente não precisa chegar nesse limite. Mas eu também sinto que tem pessoas que ao mesmo tempo que querem muito estar com alguém ou querem muito suprir aquilo para alguém, não conseguem. Eu realmente sinto que tem gente que não consegue entregar tudo. E aí, será que a outra pessoa precisa chegar no limite por conta desse que não consegue? Acho que não precisa, mas chega. Sim, chega. E eu acho que a gente, como mulher, já tá muito acostumada a ir até o limite de várias coisas. Eu acho que até essa questão de estar no limite... Gente, tô fazendo vários testes aqui pra ver se eu pigmento em pincel. Mas eu acho que a gente... Se não chega nesse limite, parece que a gente não tentou o suficiente. Sim. E, tipo, o que é o suficiente? É a gente se desgastar? É a gente estar o tempo inteiro... Emocionalmente cansada, exausta.
eu não sei, eu acho que a gente tem que pensar muito até onde vale investir em certas relações. Porque assim, ok, a gente precisa ser compreensiva com o tempo do outro, com o contexto que o outro tá vivendo. Mas o nosso. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto dessa conversa de hoje. Convidar vocês a refletirem aonde que vocês estão nesse espaço, nessa relação unilateral. Como que é estar ilhada em uma relação que deveria ser um arquipélago, né? Acho que vários vínculos acontecendo. E quais as tuas necessidades não estão sendo supridas? Como que é pensar também, que eu acho que um dos grandes medos é pensar em como que eu vou ser sem esse relacionamento? E eu acho que pensar nesses e se pode gerar um arrependimento. Mas e se eu perder o amor da minha vida? E se eu nunca encontrar alguém como ele? O que as pessoas vão pensar? E eu acho que é válido dizer, não existe uma pessoa só que pode fazer isso por nós. E principalmente quando a gente está infeliz. Quando a gente está sentindo esse vazio, quando a gente está sentindo que a gente se doa e não recebe, quando a gente sente a insatisfação, será que vale mesmo estar numa relação? Uma coisa, quando a gente fala sobre isso, é o quanto que a gente, como mulher, é socializada para estar, né, e nessas relações felizes, estar bem-sucedida nessas relações, e quanto isso fala sobre nós. Mas eu acho que é importante lembrar, relações não são unilaterais, inclusive a responsabilidade delas não são unilaterais. Então, o sucesso, bem entre aspas, ou o fracasso, bem entre aspas, é a responsabilidade de quem se envolve, de quem está ali. Se só você é responsabilizada, culpada pelo fracasso dessa relação, vale de novo questionar. Vale a pena estar aqui? Sim. Acho que é uma ótima reflexão que a gente pode terminar por aqui. E a gente convida vocês a compartilharem o que vocês acharam, a dividir suas opiniões, tanto aqui no nosso chat, quanto também nas nossas redes sociais, pod.mulherdevoz, no Instagram e no TikTok. E é isso. E enviem os seus casos, suas histórias para o nosso outro quadro que eu faço com a Mari. Que é Histórias de Voz. Exato. Então envia seu caso, conta pra gente, porque eu acho que a gente sempre sai aqui nutrida com essas trocas que a gente tem com mulheres. Aqui não tem relação unilateral, né? Sim. Então até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.